Então você acompanhou o seu ente querido para uma consulta e o médico disse que ele pode estar sofrendo de Alzheimer ou Parkinson, mas não pediu nenhum exame. Explicou o que era aquele diagnóstico e como tratar, mas não te comprovou, nem convenceu que aquilo é diagnosticado daquela forma. Você achou que poderiam ser feitos alguns exames. Você sabe quais são os exames complementares mais comuns solicitados nas demências? Claro que o diagnóstico das demências é complexo, elaborado e muitos deles não têm um exame como prova diagnóstica definitiva. Outros sim, mas importante, em algumas demências atreladas à parte mental cognitiva, como por exemplo Alzheimer, ou algumas demências com predomínio do descontrole muscular motor, como por exemplo Parkinson, nem sempre é fundamental e absolutamente necessário a solicitação de exames complementares. Por isso se chamam complementares. E dentro de uma medicina de precisão, anamnese, exame clínico e exame físico ainda são mais valiosos que muitos dos exames que vou citar aqui. E vamos lá! Não há protocolo único de exames complementares, pois lembra, são mais de 70 tipos de demências. Muitas vezes, alguns exames podem descartar um diagnóstico. Exemplo disso foi um paciente que vi no consultório sendo tratado para Alzheimer há 2 anos, evoluindo muito diferente do esperado. E quando solicitei os exames, a vitamina B12 sérica veio quase zerada. Pronto, um diagnóstico de Alzheimer a menos e um tratamento mais simples, acertado, barato e que tem poder curativo. Então, B12 e vitamina D são exames muito importantes sim. Mas antes de tudo, raciocínio clínico é fundamental na consulta, que deve-se solicitar somente os exames que realmente têm um significado, até porque isso tem custo de tempo, de energia, desgaste para todos. Inclusive, algumas vezes, para realizar uma ressonância nuclear magnética do cérebro, muitos pacientes em quadros demenciais não vão ficar parados de forma espontânea dentro de uma máquina por 30 minutos. Percebeu a complexidade? Será necessário sedar com anestesia. Viu como é importante ponderar se e quando esses exames são essenciais? Dos exames complementares de imagem nas demências, não é muito diferente. Se suspeitamos de uma hematoma cerebral, uma tomografia simples do crânio pode dar o diagnóstico claro, que sempre será solicitado também um raio-x de tórax, às vezes um ultrassom de abdômen, por vezes na suspeita de Parkinson, uma ressonância com os marcadores de Parkinson. Passar por uma PET scan, uma ressonância magnética funcional, uma angiografia cerebral, espectroscopia por ressonância magnética, SPECT com TRODA, ultrassonografia transcraniana da substância negra e não termina mais. Pior, pode mostrar sinais que confundem o diagnóstico mesmo não tendo sintomas relativos àquela imagem. Quando solicitamos um exame, até um simples exame de sangue, pode parecer inócuo, mas uma agulha vai penetrar no corpo, uma barreira sagrada está sendo violada num corpo já doente e por vezes confuso. Imagine uma biópsia ou uma punção lombar, onde uma agulha é colocada no meio das suas costas para retirar amostras de líquor e testar para Alzheimer. Ponderação. E sim, quando necessário fazemos. Então sim, num exame de sangue, saliva, urina e fezes, todos os perfis que farão diferença para aquele diagnóstico, como por exemplo, um hemograma completo, com todo o perfil hematológico, VHS, todo o perfil inflamatório, PCR, interleucinas, o cortisol, provas bioquímicas como sódio, cloro, potássio, glicose, provas hepáticas como renais, como a fosfatase alcalina, gama-GT, ureia, creatinina, além dos hormônios que mostrarão como está a testosterona, progesterona, tireoide, insulina, algumas provas sorológicas quando permitidos fazer, como por exemplo HIV, sífilis, hepatite C, toxoplasmose. E esse é só um exemplo dentro do infindável leque de exames que podemos solicitar numa consulta para demência. Se suspeitar de Parkinson, eletroneuromiografia e alguns exames de funções também. O eletrocardiograma pode ser importante tanto para entender
como para pensar na sua opção terapêutica. Mas melhor, dentro dos exames genéticos existem painéis específicos para Parkinson, para Alzheimer e muitas outras. Alguns são complexos e caros e algumas vezes ineficientes, pois são doenças multifatoriais e multigenéticas. Outras vezes, como na demência de Huntington, há somente alterações no gene HTT, então pode ser mais facilmente diagnosticada com exatidão. E a notícia boa é que já está em utilização acadêmica o tratamento na demência de Huntington através da inativação desse gene, pois essa é uma demência unigenética. Ainda na genética, o exame farmacogenético pode ajudar muito na escolha daqueles medicamentos que vão funcionar melhor e aqueles que podem intoxicar o paciente. E essa sim é outra prova que vai ajudar muito na escolha terapêutica. Então, a gama de exames é imensa e ela pode ajudar a confundir. Na descrição desse vídeo estará quais são os exames básicos a serem solicitados para quadros de demência. Importante diferenciar também em que momento do diagnóstico se está. São filhos de alguém com demência que querem saber sobre seus riscos, então os exames genéticos vão ter mais relevância do que numa fase em que a pessoa já está lidando com os sintomas, em um declínio cognitivo leve ou um tremor superficial, até uma demência inicial, moderada ou grave, onde os exames vão ter alvos diferentes, por vezes sim, de ainda fazer um diagnóstico diferencial, mas geralmente servem para monitorar a evolução dos sintomas, metabolismo hepático, renal, na medula óssea e outros sistemas corporais. Percebeu que, por vezes, pressionar o médico a pedir aqueles exames que você viu na revista, na mídia ou a vizinha comentou pode até atrapalhar? É importante que você saiba e confie na decisão que ele tomou e sempre se informe, tendo canais seguros de informação técnica e científica para ter uma melhor noção do que é importante para cada quadro demencial. Então, melhoraremos.